Bom dia, pessoal. Como esse assunto que nós estamos estudando agora é um assunto bastante complexo, que exige bastante atenção e é também um assunto bastante relevante, então o Pro vai gravar aqui um vídeo para vocês explicando o que vem a ser ciclo celular e o que vem a ser divisão celular, tá bom? Então assim, nós temos aqui uma célula hipotética, tá bom? E vocês estão vendo que tem 2, 3, 4 cromossomos dentro dessa célula. Uma célula que tem 2 conjuntos de cromossomos, nós damos o nome de célula diploide. Diplo, duplo, tá? Então, essa célula aqui, diploide, é 2N igual a 4, porque ela tem 4 cromossomos. Vocês perceberam que tem um cromossomo rosa e um cromossomo azul? E que esse cromossomo todo aqui é do mesmo tamanho desse cromossomo e que este cromossomo aqui é do mesmo tamanho desse cromossomo. Esses cromossomos de mesmo tamanho em células humanas, em células animais, em células vegetais ou no que for, são chamados cromossomos homólogos, porque eles ocupam o mesmo local, porque eles têm o mesmo tamanho, tá? O fato é que no caso de seres humanos, um desses homólogos veio da mãe e o outro veio do pai. Estão vendo essas fibrinhas que estão aqui, ó, grudadinhas nos centríolos? Os centríolos são organelas não membranosas que participam da divisão celular. Eles formam fibras proteicas, essas fibras se grudam ao centrômero dos cromossomos e ajudam a alinhar o cromossomo no meio da célula, no caso da metáfase, na placa metafásica, ou separar as cromátides irmãs, nesse caso na hora da anáfase. Tá bom? Então o que tem que ficar claro para vocês? Que eu posso ter células com metade dos cromossomos, que são os gametas, no caso do ser humano e dos animais, é o óvulo ou ovócito e o espermatozoide, no caso do masculino, tá? Que tem a metade desses cromossomos. Por ter a metade, ela tem apenas um conjunto de cromossomos dos dois possíveis. Então, esta célula é chamada haploide. Então, uma célula que tem a metade é haploide. Haplo significa simples, e diplo significa duplo. Então, retomando, eu tenho uma célula e eu tenho o número X de cromossomos dentro dela. Por exemplo, o ser humano, 2N é igual a 46. Tá, professor, e por que essa célula aqui, então, tá assim, com 4? Porque é uma célula exemplo, tá? É um exemplo fictício. Existem células que têm 46 cromossomos no corpo humano e células que têm 23 cromossomos. As que têm 23 cromossomos são chamadas células haploides. Elas têm uma única finalidade. Elas são gametas. O destino delas é se unir lá na meiose, restabelecendo o número de 46 cromossomos da espécie. Essas células humanas, trazendo para o ser humano, para contextualizar, para facilitar a nossa vida, essas células humanas, que têm N cromossomo, são formadas a partir do processo da meiose. Tá bom? Mas, professor, por que esse cromossomo está duplicado aqui, ó? Ele está duplicado porque ele passou pelo período, lembra do ciclo celular, da intérfase ou interfase, no qual tem o G1, o S e o G2. Lá no S, no período de síntese, ocorre a duplicação do material genético, ou seja, a duplicação do DNA. Quando a célula vai se dividir, esse DNA é condensado e forma os cromossomos. Então, o que eu tenho aqui, ó, é um DNA duplicado. Se eu tiver uma característica genética aqui, um gene aqui, ó, para albinismo, aqui eu vou ter um gene para albinismo. Tá legal? Então, essas duas cromátides são as cromátides irmãs, elas são idênticas. Então, o cromossomo que está aqui, eu considero ele sendo um cromossomo, entretanto, eu tenho que considerar que ele está duplicado. Mas ele está ligado pelo centrômero, que nem sempre no centro, tá? Então, aqui eu tenho um cromossomo duplicado, aqui eu tenho outro cromossomo duplicado, aqui assim, outro cromossomo duplicado e outro cromossomo duplicado. Bom, o que vai acontecer? Quando eles se separarem, que eles romperem esse centrômero aqui, lá na anáfase da divisão celular, da mitose, por exemplo, o que vai ocorrer é que esses cromossomos vão ir simples para a célula futura. E eles serão o quê? Eles serão os futuros cromossomos homólogos nas células filhas. Então eu comecei aqui na prófase, divisão celular. Vejo que na prófase já sumiu o núcleo desaparece, os centríolos migram para polos opostos, e aí nós chegamos à metáfase. O que caracteriza a metáfase, a metade da divisão celular da mitose? Os cromossomos formaram essa placa metafásica aqui, ó. Lá na região equatorial da célula, os cromossomos estão bem no meio. Esta é a metáfase. De novo, eu tenho uma cromátide
e outra cromátide. Essas duas cromátides formam o cromossomo. Como elas estão ligadas, eu considero um cromossomo. Hipoteticamente, para vocês compreenderem, eu poderia dizer assim, então, ó, que aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho um cromossomo. Quando se separar, eles vão formar isso, um cromossomo e um cromossomo. Veja agora na anáfase, olha o que acontece na anáfase. Na anáfase da mitose ocorreu a separação, olha aqui, ó, a separação das cromátides irmãs. Então eu separei cromátides irmãs. Quer dizer que se aqui eu tenho um gene para ter sangue do tipo A, aqui eu tenho um gene para ter sangue do tipo A. Tá legal? Agora, eu posso ter aqui um gene para ter sangue do tipo B. Vejam que esses cromossomos são homólogos, eles estão pareados. E aqui um gene para ter sangue do tipo B. Se eu juntar esse com um A, que veio da mãe, e esse com um B, que veio do pai, o sangue do sujeito, entre aspas, o sangue da célula lá, dessa genética, vai ser um sangue AB. Tá legal? Anáfase, de novo, separação das cromátides irmãs, que serão os futuros cromossomos homólogos nas células filhas. Observem aqui a próxima fase, ó. A telófase. Então eu separei, isso aqui era um cromossomo duplo lá, vai formar novamente o núcleo. Então eu tenho aqui o cromossomo homólogo desse cromossomo homólogo desse cromossomo. O que eu garanti com isso? A formação aqui de duas células filhas idênticas. O sonho da mitose é sempre formar células idênticas, tá bom? Isso é bem importante, tá legal? Continuando aqui, olhem que vai passar do período G1 para o período G2. Olha o que aconteceu? Os cromossomos se duplicaram. Então, o que acontece? Esse período G1 e período G2 é o período da fase da intérfase que antecede a divisão celular. É isso que tem que ficar claro para vocês. Então, vejam que na vida de uma célula eu tenho o ciclo celular. O ciclo celular envolve intérfase ou interfase, na qual há duplicação do material genético, e divisão celular. O fato é que a divisão celular pode ser mitose ou meiose. Tá legal? Se for mitose, vai ser para células de cicatrização, para crescimento, para formar células que a gente chama de células somáticas. Como assim, professor, células somáticas? Aquelas células que formam o nosso corpo, que são células naturalmente diploides. Se tudo for correto, sempre as células formadas a partir da divisão celular mitose serão células para cicatrização, células para reposição de tecidos perdidos, células para crescimento, que tem os dois conjuntos de cromossomos, ou seja, são diploides, que eu chamo de células somáticas. Na meiose, que é outra divisão, gravem o nome, ó, meio, divide ao meio, os cromossomos são divididos exatamente ao meio. Ou seja, o que acontece é que eu recebo 23 cromossomos, no caso da espécie humana, que veio do meu pai, e eu recebo 23 cromossomos que veio da minha mãe. Vieram aonde? Vieram nos gametas, então são células gaméticas. Tá legal? Se até aqui ficou entendida essa diferença entre o que é mitose e meiose, quem são os cromossomos homólogos, quem são as cromátides irmãs, tá ótimo por enquanto, tá? Lembra de sempre estudar, me perguntem em aula e olhem o livro de vocês, tá bom? Valeu, obrigado, tchau!